começa a defender muito os pobres, cuidado. Exatamente. O pobre vai pagar mal, na verdade não. É o contrário. Vamos lá. Eu trouxe uma série de dados aqui também pra gente. Agora, 10 horas e 51 minutos, nós vamos falar de um assunto muito importante, interfere diretamente na tua vida, na vida de todos os brasileiros. Hoje, na coluna Investimento, nós vamos conversar com João Guilherme Penteado, da Polo Investimentos, mas nós vamos falar de um assunto que realmente interfere na tua vida. Preste bem atenção. Primeiro, quero cumprimentar João Guilherme. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilmar. Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar de Previdência, ou como a Previdência está em pauta agora, né, João Guilherme? Exatamente. Vamos desmistificar a reforma. Vamos falar da reforma da Previdência. Então, o que é essa tal reforma da Previdência? O que está acontecendo aí, João Guilherme? Tá, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o porquê que é necessário. Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente fala de aposentadoria, a gente está na seguinte situação. Existe um déficit muito grande, ou seja, falta dinheiro todo ano para pagar a Previdência. Ela é responsável por consumir mais de 50% do total de recursos arrecadados. E existe uma questão bastante específica, pontual, que justifica por inteira a reforma, que é o seguinte: hoje quem está trabalhando é quem está pagando a previdência dos aposentados, né? E que é o contrário do regime de capitalização, né? Que todo mundo hoje fala mal do regime de capitalização, mas na verdade, quando nós que estamos aqui em atividade, nós estamos contribuindo, estamos pagando quem já está aposentado. E a gente depende de entrada de novas pessoas no mercado de trabalho e dessa contribuição para que seja pago a nossa lá na frente. Portanto, não faz muito sentido, concorda? Acabou que se tornou a Previdência meio que uma pirâmide financeira gigante, né? Então, o filho paga a aposentadoria do pai e ele tem que ter filhos para poder ter a própria aposentadoria lá na frente. E assim sucessivamente. Então perdeu o sentido, porque a taxa de natalidade brasileira foi caindo ao longo dos anos e nós tínhamos um bônus demográfico muito grande que não existe mais. A partir desse ano, cessa-se o bônus demográfico. Que é o bônus demográfico? Mais gente entrando no mercado de trabalho do que saindo. Tá? Acabou isso. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma paridade entre entradas e saídas, e mais para frente vai ter mais gente se tornando aposentado, se tornando idoso, do que pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, com isso, é necessário reformular essas questões, porque é bastante simples. Ou muda o sistema, ou não vai ter previdência, não vai ter aposentadoria a partir de 2022. Então, a gente está diante desse dilema. Tá? Nós vemos que, então, além dessa questão muito bem colocado e que não entra, às vezes, nos debates, a gente acaba não percebendo por que é importante, né, como você coloca essa questão de como sustentar a Previdência daqui para frente, como ela já vem sendo, como sustentar, né, essa questão da taxa da natalidade, que a gente tem percebido, né, há décadas e décadas, há centenas de anos já, isso começou a acontecer. Em outros países já é uma realidade bastante preocupante, no Brasil começa a ser também, e nós temos ainda uma outra realidade, que é a questão da entrada no mercado do trabalho, exatamente, né, no formal mesmo, aquele que paga a Previdência também, que além de tudo tem isso. Né? Exatamente. Trabalhadores informais não pagam INSS, então aumenta-se ainda mais o rombo diante disso. Né? E a gente tem algumas questões específicas no país, onde o governo hoje, através dos regimes de previdência, acaba criando a má distribuição de renda. O governo hoje colabora com a má distribuição de renda, porque todos contribuem numa alíquota semelhante, né? E o servidor público de alto escalão se aposenta, quem entrou antes de 2003 no serviço público, se aposenta com salário integral. Então, ele se aposenta lá com o teto dos seus 30, 40 mil reais, enquanto o restante se aposenta na iniciativa privada, ainda com aquele regime de transição e tudo mais, que acaba sendo normalmente menor do que o teto. Então, é complicado, porque a gente vê que 20% dos mais pobres são responsáveis por 3% do consumo dos recursos da Previdência.
enquanto os 20% mais ricos são responsáveis por mais de 40% do consumo de recursos. Então, a Previdência, a reforma da Previdência, apesar de todo esse burburinho, essas desinformações que estão sendo ditas na mídia ou entre as pessoas, acabam sempre querendo dizer que o pobre vai ser punido. Na verdade, essa reforma da Previdência, como foi colocada, ela vem para acabar com os privilégios em excesso. Tá? Por exemplo, a questão da idade mínima. Hoje tem pessoas que se aposentam com 40 e tantos anos de idade. Ela contribui por 20, 25 anos e se aposenta muito jovem. Vai viver mais 40, 50 anos. A conta não fecha. Tá? A gente fez um exercício semana passada, um cálculo matemático para ver qual que seria o padrão certo de aposentadoria. Tá? Se você ganha 25 mil por mês e guarda 10% disso, por 30 anos, você vai se aposentar com 6 mil por mês para a vida inteira, para manter aquele patrimônio e deixar para os herdeiros e ficar com 6 mil por mês. Se você for consumir pelos próximos 30 anos, seria algo em torno de 10 mil reais. Então, a gente está falando de uma pessoa contribuir por 25 anos e se aposentar com 20 mil, que seria o salário, 25 mil, que seria o salário, a conta não fecha. Na verdade, gera um prejuízo imenso. Você conseguiria fazer isso por um prazo de 5 anos. E depois disso, acaba o dinheiro. Então, você passa a ser um consumidor de recursos injustificável. Então, a reforma vem para alinhar essas questões e coloca vários pontos específicos que as pessoas não leram a reforma, não leem a reforma e querem dar opinião. Então, por exemplo, vamos lá, a reforma dos professores, que é algo que está sendo bem polêmico. Tá? Os professores foi colocado idade mínima 60 anos. Tá? Ponto final. Trabalhador rural, que também tem sido muito polêmico. A idade mínima é 55. Tá? Trabalhadores urbanos, iniciativa público-privada, 62 mulheres, 65 homens. Mas vai ter que se aposentar nos 65. É o justo. Hoje a nossa taxa de sobrevida, que é o quanto as pessoas vivem após a aposentadoria, é muito próxima do Japão. E a gente sabe que no Japão vivem bastante, Por que a expectativa de vida brasileira é menor? Porque a gente tem muita morte no trânsito e muitos jovens morrem de forma violenta. Portanto, a expectativa de vida brasileira é menor muito por causa disso. Mas a expectativa de sobrevida é bastante alta. Então, as pessoas não podem achar que vão contribuir por X período, por exemplo, 20 anos, e vão consumir aquele recurso por 40. A conta não fecha. Então, foi implementado diversos itens que equalizam essa questão da conta não fechar. Por exemplo, vamos lá, a aposentadoria dos servidores públicos, tempo de contribuição, passou a ser o tempo de contribuição mínimo de 25 anos, sendo 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Outra coisa, os professores, como que é hoje? É 30 anos de tempo de contribuição, 20 de exercício, 25 para mulheres com 15 de exercício. Como que deve ficar? Aqui vamos tratar, tirando um pouquinho dos professores, dos policiais civis e militares, que eu acho que é algo mais importante ainda nessa questão, porque está meio nebuloso sobre essa questão, dado que os professores 60 anos e continua-se o regime como é de todo mundo. Dos militares, para policiais civis e federais, o tempo mínimo vai ser de 25 anos para mulheres de contribuição, desde que tenham 15 anos em exercício e 30 anos para homens com 20 anos de tempo de exercício nessa função. Para agentes penitenciários, 20 anos, tanto para mulheres quanto para homens. Ou seja, não mudou muito. Não tem assim uma alteração relevante. Qual que é a alteração relevante que a gente vê? Uma idade mínima de 55 anos. Então, isso daí acaba sendo equalizando um pouco a questão, porque muitas vezes a pessoa entra aos 20 anos de idade e se aposenta nos 45, no serviço de policial civil militar. E aí a conta não fecha, porque a pessoa vive até os 85
contribui 25, consome 40, e a gente já fez aqui a conta agora há pouco, mostrando que não fecha, é simples, né? É uma questão matemática. Outra questão que é necessária e que ainda não foi implementada nessa reforma é o sistema de capitalização. Também está sendo demonizado de uma forma meio irrestrita, né? Falando, mas no Chile não deu certo, criou um monte de pobres. Não é bem assim. Como que funciona o sistema de capitalização? O sistema de capitalização, você tem da seguinte forma: você, o Dilmar, está contribuindo com X reais de INSS. Portanto, essa conta passa a ser individualizada, passa a ser a sua previdência. Então, quando você chega lá no final, você vai poder utilizar o que você poupou. O que eu poupar, eu utilizo. O que a Cris, aqui, nossa jornalista, poupar, ela utiliza, etc. Então, o sistema de capitalização é dessa forma, tá? E passa a ser investido o recurso em fundos de previdência. Então, tem muita gente dizendo, vai favorecer os bancos. Isso é ignorância. Primeiro, banco não tem fundo de previdência. Quem tem fundo de previdência é seguradora. Tá? Então, teoricamente, favorece seguradoras. Mas, na prática, esses fundos de investimento são abertos e tende a carregar o dinheiro para o fundo que rende mais, que é melhor para o segurado, né? Para quem contribui. Então, onde que é melhor deixar o dinheiro? Com o governo, que faz 5 anos que não consegue entregar superávit, que faz 5 anos que as contas não fecham, que sempre está precisando emitir dívida para pagar o próprio custo, ou em uma instituição cujo único objetivo é fazer o dinheiro render. Faz muito mais sentido, concorda? E aí vamos falar, mas quando você tem esse modelo, você não vai ter um retorno tão alto lá na frente. Só vai ter retorno tão alto caso o juro seja muito alto. Só que o juro só é alto se o governo não tiver boa capacidade de pagamento. Então a gente entra num problema aí. Ou corrige-se as contas públicas, ou o sistema de capitalização pode render absurdamente bem, só que aí a gente está falando que o governo está quebrando. Então ainda mantém-se essa questão de não recebimento. Portanto, a gente tem diversos pontos que são importantes debater e deixar em aberto, deixar claro que como vão funcionar, né? Por exemplo, outro último ponto é a alíquota de contribuição. A alíquota de contribuição hoje vai de 8% a 11% de acordo com o quanto as pessoas ganham, certo? Na proposta da reforma, vai ser de 7,5% para o mais pobre, então o mais pobre paga menos para se aposentar com a mesma coisa, e vai ficar em 11,68% para quem está se aposentando pelo teto. Né? E valores acima do teto, o regime próprio dos servidores, aí sim tem uma contribuição maior. Quem quer se aposentar acima do teto, no regime próprio, vai poder se aposentar acima do teto. Só que aí ele contribui mais sobre a diferença, tá? Para compensar essa questão de ganhar mais lá na frente. Então, assim, os políticos hoje têm um modelo bem vantajoso que acaba sendo excluído e voltando ao regime comum de todas as pessoas. João Guilherme Penteado, quero agradecer. Nós estamos até estourando o tempo hoje, mas nós vamos voltar. Segunda-feira a gente volta a conversar sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente faz questão de esclarecer para vocês, tá bom? Nós vamos voltar a conversar na segunda-feira que vem. Agora 11h05, vamos encerrar porque está chegando aí mais uma edição do programa. Vamos ao intervalo comercial e vem aí as notícias do esporte. João, obrigado pela tua presença conosco hoje. Obrigado.